Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a essa aula de Geografia para a segunda série. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de passar dois recados bem importantes para vocês. O primeiro, aqueles alunos que acompanham as aulas via Classroom precisam sempre acessar a atividade obrigatória e clicar nas questões, responder as duas questões propostas e enviar. Porque é dessa forma que você registra a sua presença no Classroom. É muito importante que você tome essa ação ao concluir a observação dessa aula. E o segundo recado é para aqueles alunos que pegam atividades impressas na escola, para que essas atividades sejam realizadas e depois vocês devolvam à escola para que possa ser corrigida pelo seu professor e colocada sua nota no sistema. Feito o recado, então vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar então sobre aspectos demográficos e a estrutura da população brasileira. Considerando então esse conteúdo principal, nós precisamos durante essa aula conhecer os aspectos demográficos do Brasil. Demográfico, nós estamos falando de aspectos relacionados à população. Demografia é o estudo dessa população. E perceber a importância de saber interpretar os dados populacionais para entender a realidade e criar formas de amenizar os problemas observados. Observem que conhecer a população é extremamente importante porque a gente tem a possibilidade de enxergar as características que essa população apresenta de diversas formas, características positivas e negativas, no que se refere a sua condição social, econômica, e o governo pode tomar atitudes mais acertadas nesse sentido. Bom, avançando um pouquinho mais, eu preciso comentar com vocês então sobre, na verdade, revisar com vocês três conceitos bem importantes na demografia. O primeiro é de população absoluta. Quando a gente fala sobre população absoluta, a gente está se referindo a uma quantidade total de habitantes que aquele lugar pode ter. Você pode considerar um bairro, você pode considerar uma cidade, um estado, um país. Aqui nós vamos dar destaque ao Brasil, mas a gente poderia considerar espaços menores ou maiores. Então, a população absoluta é o número total de habitantes daquele local. A população relativa ou densidade demográfica seria o número total de habitantes dividido pela área daquele lugar. Então, no caso do Brasil, nós teríamos lá cerca de 210 milhões de habitantes dividido por 8 milhões e 500, um pouco mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso seria então a população relativa. Por que conhecer uma e outra? Bom, primeiro, conhecer a população absoluta é para que a gente tenha a clareza de quantos habitantes aquele lugar tem. Em relação à população relativa ou densidade demográfica, é para a gente conhecer se todos aqueles espaços no lugar que a gente está considerando, ele realmente é habitado. Quando nós temos muitas pessoas no lugar, ou seja, a população absoluta é alta, nós temos um país populoso. Quando nós temos muitas pessoas concentradas no lugar, e essa informação é a densidade demográfica que vai nos trazer, nós teremos então um país, no caso considerando essa escala de abrangência, nós teremos então um país povoado ou muito povoado, depende daí do número dessa densidade. O que a gente pode dizer sobre o Brasil? Bom, em relação à sua população absoluta, o Brasil é considerado um país populoso, tem realmente muitas pessoas, mais de 200 milhões de habitantes. Agora, em relação à sua população relativa, percebam nesse desenho que tem uma parte do Brasil que está mais escura, com um marrom mais escuro. Esses locais são justamente onde a densidade demográfica é maior. Ou seja, nessas cidades ou nesses locais, nós teremos uma concentração maior de pessoas. Claro que essa concentração está relacionada a diversos fatores. A gente pode perceber que é a região mais dinâmica, é a região que tem mais indústrias, maiores possibilidades de emprego. Então, é aí que a população vai estar mais concentrada.
Se a gente for observar a região norte, por exemplo, do Brasil, a gente já não vai perceber essa mesma mancha. O que a gente vai notar, então, é que a região norte, a região centro-oeste, concentra um número menor de habitantes por quilômetro quadrado. E que também tem explicações, não é verdade? Pense, por exemplo, na área da floresta amazônica. Não vai ter uma grande quantidade de pessoas habitando aquele local, porque não é o ideal para isso. Agora, as cidades maiores que já se desenvolveram no passado, estas sim vão concentrar um maior número de população. Então, essa é a primeira diferenciação entre população absoluta, que é o número total, e a população relativa, considerando espaços e a relação com aquela área. Então, o número de pessoas dividido pela área daquele local. Um outro conceito importante da gente falar aqui é o crescimento populacional. Veja, o Brasil, nesse desenho que nós estamos observando, ele apresenta uma taxa de crescimento baixa. Se a gente for comparar aqui com países ricos, o Brasil está num crescimento populacional muito parecido com esses países já desenvolvidos. E o que isso significa? Significa que a quantidade de crianças que estão nascendo no Brasil, hoje, ela é em menor número do que era no passado. Ou seja, as famílias estão menores. O número de filhos por família, por mulher principalmente, que é a taxa de fecundidade, tem diminuído. E isso faz com que o crescimento populacional também seja menor. Só que, lembre-se que o crescimento populacional considera número de crianças que nasceram, menos o número de pessoas que morreram, mais o número de pessoas que vieram de outros lugares para viver aqui no Brasil e menos aquelas pessoas que saíram. Ou seja, o crescimento populacional considera aquilo que é o crescimento natural da população, nascidos menos os mortos, e também as taxas de migração, tanto aqueles que saíram quanto aqueles que chegaram. Aí nós teremos o saldo de tudo isso. E o saldo brasileiro, ele é comparado ao crescimento de diversos outros países desenvolvidos. Muito bem, então fizemos uma diferenciação entre o crescimento populacional e o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural. O crescimento vegetativo ou natural considera apenas o número de pessoas que nasceram menos o número de mortos. Não considera a taxa de imigração. Já o crescimento populacional, sim, considera o crescimento natural e também as taxas de imigração, tanto de saída quanto de entrada, certo? Bom, pensando esses conceitos que a gente falou até agora, vamos então responder uma questão relativamente simples, por sinal. A questão diz assim: qual a diferença entre o crescimento populacional e o crescimento vegetativo? Letra A. O vegetativo considera apenas as migrações. Letra B. O populacional considera o vegetativo e as migrações. Letra C. O vegetativo considera nascidos vivos e migrações. E a letra D. O populacional considera apenas os nascimentos menos os óbitos, que são as pessoas que morreram. Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram a questão? Perceberam que realmente ela é bastante simples, não é verdade? Precisamos apenas pensar a diferença entre crescimento populacional e crescimento vegetativo. Se você observar as alternativas com cuidado, você vai perceber que a letra A ela está errada. E está errada justamente porque diz que o crescimento vegetativo considera apenas as migrações. Não, nenhum dos dois tipos de conceitos vão considerar apenas as migrações. Letra B, o populacional considera o vegetativo e as migrações. Aí sim nós temos a resposta para esse exercício. Porque perceba que o crescimento populacional, para que nós saibamos quantas pessoas ou em que número aquela população cresceu, é necessário analisar tanto as pessoas que nasceram, as pessoas que morreram, aqueles que foram morar em outros lugares e aqueles que vieram morar aqui. Isso significa que considera, sim, o crescimento vegetativo e as migrações. Então, a letra D é a resposta correta do exercício, certo? Vamos avançando então. Observe aqui também que tem um gráfico representando a evolução demográfica no Brasil. E a linha azul representa a taxa de natalidade, que seria então o número de crianças que nasceram vivas, e a linha verde representa a taxa de mortalidade, que seria o número de pessoas que morreram. Percebam que a mortalidade ela diminuiu até um certo período, ali 2003, e depois ela manteve-se estável. Essa diminuição da mortalidade é importante de se considerar, porque refere-se ao fato de que houve uma evolução no sistema de saúde, onde agora morrem menos pessoas do que morria no passado. Ora, significa então que o equipamento de saúde que essas pessoas têm disponível é melhor do que era no passado. E claro, associado ao fato do desenvolvimento científico também. Afinal, agora as pessoas têm acesso a conhecimentos e que também repercutem numa melhor qualidade de vida. Falando ainda em equipamentos de saúde, a gente percebe que a taxa de natalidade ela diminuiu. Isso também tem a ver com um conhecimento da população. Agora nós temos pessoas que planejam as suas famílias, pensam quantos filhos elas podem ter e depois é que tomam a ação de ter o filho. Então, por isso a taxa de natalidade também tem diminuído. Está relacionado com a questão de obter conhecimento, conhecer e aí sim tomar a decisão de ter filhos. Então, a taxa de natalidade também diminuiu bastante no Brasil. Claro, existem vários outros fatores. Tem a ver também com, hoje, os métodos contraceptivos serem mais difundidos entre a população. Tem a ver também com o fato de que no passado a mulher permanecia mais tempo com as atividades domésticas e não tinha o trabalho fora de casa. Hoje nós já temos as mulheres muito bem envolvidas no mercado de trabalho e muitas vezes decidem por não ter filhos. Então, existem vários fatores que podem explicar essa diminuição da natalidade. Agora, o que percebemos mesmo é que a tendência é de uma diminuição do crescimento, mas não quer dizer que a população brasileira não está aumentando em número. A população continua aumentando, mas menos do que era no passado. Passando um pouquinho adiante, tratando também sobre a taxa de fecundidade, que seria o número de filhos por mulher na idade reprodutiva, nós percebemos que o Brasil também apresenta uma taxa de país desenvolvido. Hoje as pessoas, ou melhor, nesse caso da taxa de fecundidade, considera-se apenas a mulher. As mulheres têm menos que 2 filhos, em média, no Brasil. E o que isso significa? Que as famílias têm diminuído o seu tamanho. Se antes, lá dos nossos bisavós e avós, as famílias eram mais numerosas, hoje nós vamos perceber que as nossas famílias são com um menor número de filhos. Também relacionado aos fatores que eu expliquei anteriormente. A mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos, o conhecimento, o planejamento familiar. Então, a gente tem percebido essa diminuição da taxa de fecundidade.
Ou seja, se a gente for observar, o que o Brasil está vivenciando é um processo de transição demográfica, onde nós vamos perceber uma diminuição na base da pirâmide etária. Esses 3 desenhos que vocês estão visualizando são pirâmides etárias, ou seja, é uma representação gráfica da população dividida por grupos de idade. Percebam que de baixo para cima nós temos até 10 anos, depois 20 anos, 30 anos, 40 anos, até chegar no topo. Então, na parte de baixo, na base da pirâmide, nós teremos as crianças. E lá no topo, nós teremos os idosos. No meio do caminho, então, é a população adulta, ou a população que em seu maior número é população economicamente ativa, são aqueles que trabalham efetivamente. E o que a gente percebe num processo de transição demográfica? Uma diminuição da base, o que significa que o número de crianças é reduzido ao longo do tempo, um aumento daquilo que são aqueles que estão na meia-idade, que são os adultos, e também um aumento considerável do número de idosos, porque a população vai ter condição de viver mais. Se os serviços de saúde estão melhores, a população vai viver mais também. Então, nós teremos um número maior de idosos. Bom, nesse processo da transição demográfica, existe um momento em que nós teremos muitos adultos e que muitas vezes esses adultos, e que são os que trabalham e que produzem riquezas, eles poderão ser em maior número quando comparado às crianças e aos idosos, que são aqueles ditos população economicamente inativa, aqueles que dependem das riquezas produzidas pela população ativa. Esse instante, esse momento em que nós temos mais adultos trabalhando e produzindo riquezas do que o número de idosos e crianças, é o que nós chamamos então um bônus demográfico. Qualquer país vai aproveitar desse momento, porque é o momento de produzir riquezas, é o momento em que nós temos um grande número de adultos disponíveis para o trabalho. Então, o bônus demográfico é algo muito importante para que os países em desenvolvimento percebam esse momento e, claro, invistam nessa população ativa. Bom, no caso do Brasil, especificamente, nós temos a comparação das pirâmides etárias de 2012 e 2018. Perceba que já há um processo de transição em andamento. Por quê? Olha a base, a parte de baixo da pirâmide, é reduzida. Qual é a parte mais alongada? Seria justamente onde estão os adultos. Percebam ali, ó, a partir de 15, 19 anos, até a gente tem ali 55, 59 anos, nós teremos um número bem considerável de população. Então, significa que é necessário aproveitar esse bônus demográfico, esse fato de que temos bastante adultos nesse momento de trabalhar e produzir riquezas. E percebemos essa redução na base, que é o número de crianças, e um aumento também no topo dessa pirâmide, onde estão os idosos. Então, aqui é uma análise dessa transição demográfica que o Brasil está vivenciando. Bom, vamos pensando então uma questão bem importante. Analisando essas mudanças demográficas que eu relatei para vocês, ocorridas no Brasil nessas últimas décadas, o que é possível observar em relação à população idosa? O que isso interfere nas decisões governamentais? Então perceba, lá no topo temos agora mais pessoas. Quais são os impactos disso? Perceba nesse sentido e reflita um pouquinho, depois anote a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Bom, nós temos aqui algo simples, porém que é necessário vocês pensarem para depois colocarem a resposta de vocês. Analisando essas mudanças demográficas, o que é possível perceber em relação à população idosa? Que tem aumentado, certo? Agora, o que isso interfere nas decisões governamentais? Perceba que recentemente no Brasil falamos muito sobre reforma da Previdência. Isso é uma ação governamental. Perceber que no futuro o número de idosos vai ser ainda maior e talvez a Previdência Social não dará conta de pagar a aposentadoria para todos. Então, é muito importante pensar formas de reduzir essa consequência negativa para a Previdência Social no futuro. É claro que é importante pensar quem são esses idosos. Esses idosos que dependem da Previdência Social, quem são eles? E claro, se a gente pensar dessa forma, nós vamos notar que no caso do Brasil, por mais que o número de idosos tenha aumentado, a condição de vida desses idosos não é das melhores. São idosos que realmente necessitam dessa previdência social. Então é muito importante que haja uma ação, sempre considerando que não apenas o número de idosos tem aumentado, mas considerando também quem são esses idosos, em que condições econômicas e sociais eles estão incluídos, para daí sim tomar a decisão mais acertada. Então, a resposta que eu coloquei aqui para vocês diz o seguinte: a população idosa irá aumentar, gerando o envelhecimento da população brasileira. É necessário organização para que esses idosos sejam bem assistidos no momento da sua aposentadoria, que tenham acesso a serviços de saúde adequados e aposentadorias dignas, de acordo com a sua necessidade. Por isso, de novo, eu ressalto aqui a importância de se conhecer a população. Quem são esses idosos? Né? Em que condições eles estão? Eles vivem? Então, aí sim, a reforma da Previdência, ela pode ser menos injusta e atingir aqueles que realmente precisam dessa Previdência de uma maneira menos impactante. Então, é importante pensar nesse sentido. Bom, avançando um pouquinho mais, falando ainda sobre desenvolvimento, um indicador de desenvolvimento é a mortalidade infantil. E a gente percebe que a mortalidade infantil, nesse gráfico representada, ela tem diminuído muito nos últimos anos. De 1985, que era cerca de 66 crianças a cada 1000 que nasciam, 66 morriam antes de completar o ano de idade. E hoje, ou aqui o último dado é de 2016, 13 a cada 1000. Então, a cada 1000 crianças que nasciam em 2016, 13 apenas morreram antes de completar um ano de idade. Isso significa que há uma evolução no que se refere à saúde no Brasil. Se a gente for pensar que a maior parte da população depende do Sistema Único de Saúde, significa que a saúde pública melhorou nesses últimos anos. Por isso que a mortalidade infantil diminuiu. Bom, então se a gente for observar, ela não é a mesma mortalidade no Brasil inteiro. Existem algumas regiões que precisam de um maior cuidado, de uma observação mais criteriosa. Porque assim como aqui na região sul, essa taxa de mortalidade ela é muito baixa, vão existir outras regiões do Brasil, como por exemplo a região norte e nordeste, onde o número de mortalidade infantil é muito maior. Isso significa que há uma responsabilidade do governo federal em observar os dados por meio do Ministério da Saúde, observar os dados e agir nesses locais onde a mortalidade infantil ainda é elevada. O que isso significa? Provavelmente as famílias não estão sendo bem atendidas. Será que tem médico para todos? Será que as mães têm sido acompanhadas no período do pré-natal? Como é esse acompanhamento médico realizado nessas regiões? Será que o hospital é próximo da casa? Então, são várias as questões que podem ser pensadas a partir do momento que se conhece essa condição de indicação de desenvolvimento que é a mortalidade infantil.
Em relação à expectativa de vida, é quanto tempo a gente tem esperança de viver ao nascer. Se a gente for observar no Brasil, ó, aqui considerando de 2000 até 2016, esse número realmente aumentou. Em 2000, cerca de 69,8 anos em média. Então, quem nasceu em 2000 tinha a esperança de viver cerca de 69 anos. Hoje, ou melhor, em 2016, esse número já tinha subido para 75,7. Isso significa, então, que também houve investimentos e uma evolução nesse sistema de saúde. Afinal, as pessoas estão vivendo mais também. Então, em relação às expectativas de vida, a gente percebe que o Brasil também pode ser enquadrado numa expectativa de vida elevada, como acontece em diversos países desenvolvidos também. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, esse índice vai considerar 3 aspectos: a saúde, a educação, então quanto tempo as pessoas permanecem na escola, anos de escolaridade, e também o poder de compra, ou seja, onde que as pessoas usam a sua renda, o que elas compram, o que elas consomem. Então é renda, educação e saúde. Saúde considerando aqui a expectativa de vida. Se a gente for observar, no caso do Brasil, é de um IDH elevado. Claro, é um índice médio, não significa que todas as pessoas que vivem no Brasil têm essa condição de desenvolvimento humano alto. Aliás, percebendo a sua comunidade, onde você está incluído, como você diria que é a condição social e econômica que vocês vivem? Como você avalia? Está de acordo com esse IDH alto? Todos aí conseguem ter uma renda boa para viver, estudam por bastante tempo e ainda a condição de qualidade de vida é elevada? Então pensem nesse sentido para poder avaliar a próxima questão. Então, o que é possível inferir ao observar esses indicadores de desenvolvimento do Brasil? Mortalidade infantil, expectativa de vida e IDH. O que é possível concluir ao observar esses indicadores? Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram anotar a resposta de vocês? Bom, ao perceber os indicadores de desenvolvimento no Brasil, nós vamos notar que eles melhoraram muito nas últimas décadas, fruto do desenvolvimento econômico que o país teve e que também gerou uma evolução social. É necessário avançar mais, investir mais para que a população tenha cada vez melhor a sua qualidade de vida. É claro que é importante sempre manter atento a esses dados para que as decisões do governo também sejam as mais acertadas possíveis. Bom, finalizando a nossa aula de hoje, nós conhecemos os principais dados demográficos brasileiros, percebemos que é importante para os governantes para tomar a ciência desses dados e agir corretamente e também perceber que o Brasil apresentou uma evolução bastante significativa nesse processo. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.